Nesse vídeo eu vou falar sobre raiva. Por exemplo, pense numa cadeira. Você senta nela e tá tudo ok. Mas se você senta na cadeira e ela quebra as pernas e você cai no chão, você diz que a cadeira é ruim. Mas a cadeira não é ruim ou boa, depende do jeito que você utiliza ela. Dinheiro não é bom ou ruim, depende da maneira que você usa o dinheiro. Raiva não é boa ou ruim, depende da maneira que você a utiliza. Mas muitos de nós temos algo chamado de trauma de escravo. E o trauma de escravo nos ensina a não ter raiva. Então nós seguramos um monte de raiva em nós. Nós usamos raiva para distorcer nossas emoções e sentimentos. Ela escurece o jeito que você percebe seu ambiente, o jeito que você interpreta você mesmo e interpreta outras pessoas quando você tem raiva. Então, você tem que manipulá-la e usá-la para o seu próprio benefício. Está tudo bem ter raiva em alguém, por exemplo, que deixou a sua casa queimar ou algo destrutivo que aconteceu com você. Essa raiva é ok. Existe raiva apropriada e raiva inapropriada. Mas devemos aprender quando é apropriado ter raiva. Algumas pessoas expressam sua raiva com comida. Elas comem quando estão com raiva. Algumas pessoas expressam sua raiva em jogos de futebol. Algumas pessoas usam pequenas formas de raiva. Por exemplo, se você está saindo com alguém que pode estar atrasado, ou você está chegando atrasado para uma reunião, esse tipo de expressão podemos chamar de raiva em miniatura. Quando alguém tem raiva de você, expressa de forma bem subliminar, que você não pode nem perceber, e nem eles percebem também que estão agindo assim. Não estou dizendo que as pessoas estão 100% conscientes de si mesmos 100% das vezes. As pessoas não são tão conscientes da sua raiva assim. E se não aprendermos como manipular e utilizarmos de uma maneira positiva, ela pode ser muito destrutiva num relacionamento, por exemplo. Raiva é hereditária, raiva é passada. Existe raiva racial, existe raiva da sua mãe, dos seus pais, dos seus avós. Raiva é hereditária e é passada para nós e nós não sabemos disso. E nós usamos de nós mesmos porque não sabemos como utilizar essas emoções de uma forma positiva. Temos raiva de opressão, temos raiva de preconceito, temos muita raiva. E pode até ser uma raiva justificada, mas temos que utilizar essa raiva de uma forma positiva. Algumas vezes precisamos utilizar algumas ervas para nos acalmar, tipo camomila, erva de gato ou lúpulo ou valeriana, esse tipo de erva com poderes mais sedativos. Elas nos ajudam a acalmar. Quando estamos com muita raiva e não conseguimos controlá-la numa forma racional, elas podem ajudar. Aqui vão algumas coisas que você deve fazer para se proteger ao redor de pessoas que não conseguem controlar sua raiva. Elas podem ficar violentas, podem te bater, te machucar e até machucar elas mesmas. Então você tem que se proteger. Segurança física vem em primeiro lugar. Entenda que você tem o direito de ser tratado com respeito ao redor de uma pessoa com raiva. Não aceite responsabilidade pela raiva do seu parceiro ou a raiva de seus amigos. Eles estão com raiva, a responsabilidade é deles. É eles que devem resolver. Cuide da sua raiva. Não fique com raiva se eles ficaram com raiva, porque isso vai escalar a raiva. Mas também não se torne um anti-raiva. Não se isole. Busque apoio dos outros. A primeira coisa que fazemos quando ficamos com raiva é nós nos isolamos. Vamos para um outro quarto, tendemos não socializar, e isso não é bom, vai te deixar deprimido. Pense no que uma pessoa com raiva ganha ficando com raiva. Entenda como a raiva beneficia eles e como beneficiaria você. Entenda como você tem sido afetado pela raiva do seu parceiro. Algumas vezes nós moldamos as nossas emoções e nos tornamos um patrocinador dependente de raiva. Pense seriamente em sair do seu relacionamento se seu parceiro não quer ou não pode mudar. Você não está num relacionamento para ser um terapista. Você tem que entender e aceitar essa responsabilidade. Ou então você vai ser um participante silencioso na raiva de alguém. Agora, se você quer se livrar de raiva, você vai ter que desafiar seus velhos pensamentos que te mantêm com raiva. Existem 4 tipos de pensamentos que mantêm as pessoas com raiva: crenças rígidas sobre o mundo, crenças rígidas sobre si próprio,
pensar que você está indefeso e desamparado, culpar outros pela sua raiva. Crenças rígidas são, por exemplo, você não pode confiar no mundo. As pessoas são desonestas. Nunca se pode confiar ou acreditar numa mulher ou num homem. É um mundo cruel. Você tem que lutar para sobreviver. Isso é uma crença rígida. Mas a crença é algo que deveria ser tão flexível como suas emoções. Crenças rígidas sobre você mesmo são, por exemplo, eu sou uma pessoa brava e sempre vou ser bravo. Raiva corre na minha família, é por isso que estou bravo. Eu nasci um lutador, é por isso que fico com raiva. Eu sou um homem, homem é naturalmente agressivo, por isso naturalmente eu fico com raiva. Lembre-se que seus pensamentos e sentimentos têm que ser flexíveis. É assim que a natureza funciona quando você perde sua flexibilidade. A habilidade para se ajustar. É aí que você fica doente, em qualquer nível. Agora, o caminho para sair começa por descer os degraus da raiva como se fosse uma escada mesmo. Você deve tirar um tempo livre quando você está com raiva. Só pare tudo e vai para outra sala. Diz com licença para a pessoa que está com raiva ou quando você estiver com raiva. Tire a careta da tua cara e relaxe. Tenta trazer um sorriso ou pense sobre uma piada engraçada. Tente se acalmar e relaxe. Escute uma música ou sai para caminhar. Pare de tentar controlar os outros quando você estiver com raiva. Isso pode te deixar com raiva quando você está tentando controlar alguém e está no comando o tempo todo. Pessoas com trauma de escravo tentem fazer isso. Aceite que as pessoas são diferentes. Não fique com raiva porque alguém não concorda com você ou não faz o que você pede. Pessoas são diferentes. Peça para fazerem algo para você. Não mande. Se as suas demandas não forem feitas, você vai justificar ficando com raiva. Recompense, não castigue ou ameace. O mundo é construído ao redor de recompensas e castigos. Então você tem que aprender como utilizá-las. Fale baixo e não xingue. Você não vai querer xingar a si mesmo e não vai querer xingar os outros. Isso vai te ajudar a ficar com raiva. Assuma a responsabilidade por tudo que você fizer e falar. E não diga que o diabo te fez fazer aquilo. É a sua responsabilidade. Trate outros com respeito. Isso vai fazer outras pessoas pararem de ter raiva de você e de ficar com raiva de si próprio. Diga a outros o que chateia você. Seja direto, específico e educado. Use declarações com eu. Eu não me sinto bem sobre isso, eu não gosto disso. Seja específico, então as pessoas vão entender como satisfazer as suas demandas. E é verdade, pessoas raivosas vêm de famílias raivosas. A causa única mais comum de raiva severa é uma casa com raiva. Crianças aprendem o quanto de raiva elas devem demonstrar pelos seus pais. Elas aprendem quando devem ter raiva e quanto. E isso é chamado de modelagem. Você foi ensinado sentimentos e emoções. Não é algo que você nasceu. Seus pais te ensinam. Se você senta na sala e assiste TV, isso te faz feliz? Se você faz isso, isso vai te fazer ficar triste? Pessoas ensinam para você respostas emocionais. Famílias severamente irritadas fazem coisas diferentes das famílias normais. Eles têm 3 hábitos destrutivos. Eles pensam que muita raiva é normal e esperado. Ninguém escuta você até você ficar com raiva. Eles criam seus filhos xingando e batendo, e é aí que as pessoas vão prestar atenção em você. Eles tentam resolver seus problemas com raiva. Essas são as 3 coisas comuns que as famílias com raiva têm. E nós temos muitas coisas que nos dá raiva, mas temos que aprender como lidar com essa raiva corretamente. Em famílias com raiva, muita raiva é normal e esperado. Raiva tem um grande valor. Raiva é sinal de que algo está errado. Está apontando para algum tipo de ajuste que você tem que fazer na sua vida ou fazer no seu relacionamento. Raiva não é a solução, mas ela te ajuda a saber que você está em busca da solução. Aqui vão algumas das coisas que pessoas com raiva podem fazer para controlar sua raiva. Dê uma saída para parar a violência. Aviso, tá? Apenas sair de perto de alguém que você está com raiva não vai funcionar. Você tem que fazer coisas durante o seu tempo afastado que vão te acalmar. Não é suficiente sair da sala ou sentar no seu carro ou ouvir alguma música. Você tem que fazer um plano do que vai fazer para superar sua raiva.
ou aprender a manipulá-la da melhor forma. Você percebe que está próximo a explodir. Você sabe quando você está próximo a explodir de raiva. Um ataque de fúria não acontece do nada. Não é como um trovão. Essa raiva é previsível, eles sempre vão ter sinais de aviso. Você tem que conhecer os seus sinais de aviso. Algumas pessoas sabem que quando sua voz fica um pouco seca, ou a temperatura aumenta, ou o seu coração começa a bater rápido, quando piscam demais com seus olhos, ou os lábios contraem, ou as mãos começam a tremer. Você tem sinais de aviso quando você está ficando com raiva. Sinais corporais, como por exemplo, de repente você começa a suar, o estômago aperta, ou um aumento de adrenalina. Você diz, agora chega, não aguento mais. Ela não podia dizer isso pra mim, eu odeio ela. Esses são pensamentos de aviso que estão dizendo que você está indo para um ataque de fúria. Ações como ficar andando de um lado para o outro, fechando os punhos ou aumentar sua voz. Se você se pegar fazendo essas ações, você não vai conseguir parar imediatamente. Você tem que tirar um tempo para sair. Não espere para a raiva explodir. Veja os sintomas corporais, linha de pensamento e suas ações. E controle a sua raiva para que seja benéfico para você e não algo destrutivo. Existem algumas coisas que você precisa fazer. E a raiva pode ser um ótimo impulso. Agora eu quero mostrar alguns sentimentos para a prevenção da raiva. Foque no problema. Não torne um desapontamento num desastre. Se alguma coisa dá errado, você diz que tudo vai dar errado. Aí você diz, já que você fez isso, eu vou fazer isso aqui. Você vai fazer outra coisa errada e isso vai escalar o problema e vai tornar uma forma de desapontamento em outra. Pergunte a si mesmo o que o problema é e o que você pode fazer para ajudar. Você vai querer ser um participante para resolver o problema. Não diga que você vai resolver o problema sozinho. A pessoa com que você está com raiva e você tem que participar na solução, porque vocês dois causaram isso e vai precisar dos dois para resolver. Pare de pensar e agir como uma vítima. Você não vai querer fazer isso. Não se faça de vítima. Nós tendemos a fazer isso quando pessoas te ligam no telefone e perguntam: quer comprar esse plano de seguro? Ou você devia fazer isso? Ou temos uma promoção aqui. Eles estão te fazendo de virar uma vítima. Mas você devia tomar controle e dizer: eu não quero falar com você agora. E só desliga o telefone. Tome controle. Não se faça de vítima. Jogue fora pontuações antigas e concentre no hoje. Pessoas ficam marcando pontuações como, por exemplo, quantas vezes você fez algo errado. E daí, quando eles têm um episódio de raiva, eles leem todo esse cartão de pontuações que você nem sabia que existia. E você se pune por coisas que você disse tempos atrás. Não habite no que a outra pessoa está fazendo para você. Habite no que você está fazendo para você mesmo. E como você pode mudar isso. Consiga ajuda se você precisar. Se você precisa de ajuda, vá conseguir ajuda. Não volte para aqueles joguinhos antigos. Por exemplo, uma pessoa fica com raiva de você e você não consegue se defender. Aí você consegue um tratamento de silêncio. Então aumenta a música muito alto para afogar a voz daquela pessoa. Eles falam com você por 1 hora e perguntam: você ouviu o que eu disse? E você diz: não. Isso é raiva em miniatura. Seja responsável pela sua própria felicidade. Não julgue toda pessoa apenas por causa de uma coisa que ela faz. Só julgue aquela atividade que te fez ficar com raiva. Vai de problema a problema. Não junte tudo de uma vez. Desafie pensamentos antigos que te mantêm com raiva. Você tem que mudar. Tem que se desafiar para crescer. Às vezes dá medo de perder a raiva, porque a raiva às vezes se torna um amigo, algo que você sempre pode achar em casa quando você precisa. É uma amiga, uma companheira, quase uma amante. E você não vai querer fazer isso, tem que se desafiar para jogar fora o lixo velho. Pense pensamentos anti-raiva.
Não horribilize, não seja pessimista, use menos horrível ou terrível nas suas frases. Esse relacionamento é horrível falar com você sobre certas coisas. Demonizar. Você é só uma pessoa má, não vai conseguir mudar. Isso é demonizar. Todas essas coisas que as pessoas utilizam para se defender ou usam para continuar escalonando o problema. O objetivo é ficar calmo. Esse é o objetivo. Ficar calmo, pacífico, relaxado, à vontade, composto, paciente, tranquilo, cabeça fria, firme, sereno, tranquilo e equilibrado. Nada disso vai acontecer quando você estiver com raiva. O que você tem que fazer é dizer: eu tenho raiva e não sei como utilizar da melhor maneira. Deixe-me procurar maneiras de usar a raiva apropriadamente. Não vá para o extremo onde você tenta ficar calmo e daí você fica com raiva por não estar conseguindo ficar calmo. Isso vai te justificar porque você está com raiva, como uma roda infinita. Existem dois tipos de calmo. Calmo que quase nunca fica com raiva e calmo que aprende a expressar a si próprio da melhor forma, mesmo quando está com raiva. É este o calmo que você vai querer. Não tem nada de mal em ficar com raiva e falar com uma pessoa enquanto você está com raiva, mas você tem que saber se expressar a si mesmo quando está com raiva. Como dissemos antes, existem habilidades para relaxar você mesmo quando está com raiva. Você pode amaciar os seus olhos quando estiver falando com pessoas. Não fique encarando com cara fechada. Olhe para a pessoa acima das suas sobrancelhas. Não olhe para elas nos olhos, pois isso é ameaçador. Deixe os pequenos músculos ao redor dos seus olhos relaxarem. Toda vez que você ficar com tensão, volte para os seus olhos e relaxe-os. Faça disso um hábito. Olhe acima da pessoa, olhe nas suas sobrancelhas, na sua testa ou nas orelhas. Se olhar direto nos olhos é estressante e intimidador. Não aponte. Se você for apontar, aponte com os 2 dedos e com calma. Respire profundamente, como eu mencionei anteriormente. Inspire devagar, expire devagar. Conte quantas vezes respira em voz alta ou para você mesmo. Fale normalmente. Cuide da sua fala e observe a tonalidade. Se você fala mais baixo quando fica com raiva, fale mais alto. Se você fala alto quando está com raiva, fale mais baixo. O objetivo é manter flexibilidade. Aperte alguns músculos e relaxe-os. Tensione seus ombros e relaxe-os. Tensione as suas pernas e as relaxe. Faça isso com os músculos que parecem mais tensionados. E respire com calma enquanto faz isso. Pense pensamentos relaxantes. Repita esses pensamentos consigo mesmo. Eu vou relaxar agora. Eu posso ficar no controle. Só relaxe. Não vai resolver o problema se você correr da sua raiva. Uma das coisas que devemos fazer é ir para os básicos da conversa. Você está tendo uma conversa consigo mesmo sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, ou você está tendo uma conversa com outras pessoas? Então vamos olhar a essas regras de conversação. O que você disse beneficia você? Como o que você disse beneficia a outra pessoa? O objetivo é: o que você diz deveria beneficiar você, deveria beneficiar a outra pessoa, ou então você não deveria dizer nada. O que você disse foi para machucar o seu amigo ou companheiro? Você disse porque estava querendo discutir? Você estava com raiva de si mesmo ou da sua companheira ou seu relacionamento? Ou você não tem inteligência suficiente de outra maneira? Algumas vezes nós só não temos habilidade de dizer de uma outra forma. Bater numa criança é a inabilidade de um adulto não ter inteligência suficiente para manipular uma criança. Então eles batem na criança para justificar eles não terem habilidades suficientes de paz. Qual era a sua atitude, expressão facial, tom da sua voz e linguagem corporal quando você estava falando consigo mesmo ou com outra pessoa? O que você sentiu enquanto falava? No argumento, você pausa entre pequenas frases, fica nervoso, tenso, aponta os dedos, interrompe outras pessoas, fica chateado, se sente machucado.
Isso vai ativar sua raiva, vai ativar o seu ódio. Você discute de forma a punir a si mesmo ou manipular a si mesmo ou outras pessoas? Sempre se pergunte: como o que eu disse beneficia a mim? Como o que eu disse vai beneficiar a outra pessoa? Como o que eu disse vai beneficiar o balanço? Isso vai te ajudar a controlar melhor sua raiva e manipulá-la de uma forma melhor. Balanço. Palavras são uma ferramenta, emoções são uma ferramenta. Você precisa aprender a controlá-las e manipulá-las de uma maneira positiva. E também de uma maneira negativa, para você observar o dano que causa. E você pode ver como é uma maneira negativa. Você tem que conhecer os dois lados, não pode saber só do positivo, porque quando o negativo aparecer, você tem que saber que é negativo. E quando for positivo, você vai saber que é positivo. E isso é importante. Foi por isso que eu passei por esses tópicos com você sobre raiva e como ela pode ser destrutiva no seu relacionamento. E algumas ferramentas que você pode utilizar para manipular e controlar de uma forma melhor. Aqui é o Ricardo e esse é o canal Aletheia.